Meus irmãos, vamos então para o livro de Daniel, profeta Daniel, um dos profetas maiores da Bíblia, né? A Bíblia, elas são 39 livros no Antigo Testamento e 27 no Novo, e dos 39, a sua estrutura é 5:12 e 5:5:12. São 5 livros da lei, 12 livros históricos, 5 livros poéticos, 5 livros profetas maiores, 12 livros de profetas menores. E Daniel está inserido, então, nesse corpo de profetas maiores, que é Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel. E Daniel, nós já estamos bem sabedores, né, da atuação dele como esse profeta de Deus. Um jovem que foi retirado da sua terra para uma terra estranha, a Babilônia. Era o centro da permissividade, da pecaminosidade da época. Babilônia significa tudo que você imaginar com relação ao que é a pecaminosidade extrema no coração dos homens. E então Babilônia representa tudo isso, é tanto que é citada lá no Apocalipse, né, a Babilônia. Então é a luxúria, é a pecaminosidade em todos os sentidos e aspectos. No entanto, o que é que nós temos aprendido aqui? Mesmo diante daquela situação de tamanho perigo, né, que eles estavam passando, Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, o Sadraque, Mesaque e Abednego, que foram os nomes que eles receberam, mas era Ananias, Ananias, Misael e Azarias, que eram os amigos de Daniel. Foram eles que foram levados para a Babilônia no tempo do cativeiro. Mas o que é que tem acontecido na vida destes jovens? Deus soberanamente tem agido em favor deles. Deus soberanamente fala ao coração e vive em proteção daqueles jovens. Então Deus usou Daniel, dando a Daniel uma capacidade, uma habilidade para interpretar sonhos, até mais um pouco do que os demais, e eles foram então forjados na maior sabedoria daquele tempo. Havia os magos lá, os caldeus, os adivinhos, todas essas coisas existiam e continuaram existindo ali. Mas uma coisa interessante que nós temos visto aqui em Daniel é que, mesmo diante de tudo isso que o mundo apresenta, Deus continua sendo o Senhor que controla e domina todas as coisas. Por isso que o tema principal de Daniel é a soberania de Deus. A soberania de Deus. Daí o tema que eu trouxe para nós nesta manhã é a soberania de Deus diante da loucura humana. Porque o gesto, a atitude de Nabucodonosor, agora no capítulo 4, é uma atitude de louco, né? De loucura. Veja o que aconteceu. Hoje nós vamos ver do capítulo 4, de 1 a 18, vamos dividir em duas partes o capítulo, porque pelo tempo nós não temos como tratar todo o capítulo na manhã de hoje. Mas vamos trabalhar então do 1 ao 18 e domingo, se Deus nos permitir, concluiremos este capítulo 4. Vamos lá. Diz assim, Daniel 4, de 1 a 18. O rei Nabucodonosor, a todos os povos, nações e homens de todas as línguas que habitam em toda a terra, paz seja multiplicada. Pareceu-me bem fazer conhecidos os sinais e maravilhas que Deus, o Altíssimo, tem feito para comigo. Só para esclarecimento, quem está dizendo isso é Nabucodonosor, viu? Ele escrevendo uma carta ao povo, dizendo isso, vejam só. Quão grandes são os seus sinais e quão poderosas as suas maravilhas. O seu reino é reino sempre eterno e o seu domínio de geração em geração. Ele está reconhecendo o poder de Deus, né? Reconhecendo o poder do Deus de Daniel, o Deus Altíssimo. Parece bom, né? Olha aí, será que Nabucodonosor se converteu? Será que ele abandonou realmente os ídolos? Será que ele deixou aquela idolatria que era tão evidente em seu coração? Nós aprendemos no capítulo 3 que ele tinha acabado de fazer uma estátua, né? E pedido que todo mundo se prostrasse diante daquela estátua, uma estátua dele mesmo até, estátua de ouro. Aí o que aconteceu?
os invejosos denunciaram Sadraque, Mesaque e Abednego, Ananias, Misael e Azarias, e disseram que eles não estavam cumprindo a ordem do rei. E quem descumprisse a ordem do rei tinha uma punição. Qual era a punição? Ser lançado na fornalha. Pois bem, o que nós já aprendemos e vimos, que aqueles jovens, né, quando nós estudamos sobre o valor da fidelidade, domingo passado, que aqueles jovens, eles não se dobraram àquela situação de idolatria. E, por conta disso, eles assumiram o risco de até morrer, pois a sentença era de morte para quem não se dobrasse, quem não se tornasse idólatra. E eles mantiveram-se firmes e disseram, não, nós temos um Deus que, se Ele quiser, Ele vai nos livrar. E assim o foi. Deus livrou aqueles homens da fornalha e matou todos aqueles, até mesmo aqueles que foram levar e lançá-los, os filhos de Deus, na fornalha, acabaram morrendo, e os outros demais não. Enfim, Deus soberanamente agiu para proteger o seu povo e valorizou a fidelidade daqueles servos. É muito importante entendermos isso e aprendemos isso no domingo passado. E aqui, então, na sequência dos fatos, o que aconteceu? Nabucodonosor resolve, então, olha, esse Deus é poderoso mesmo, reconhece. Olha o que ele fez, não é? Ele livrou os seus servos, tirou-os lá da fornalha. Esse Deus é poderoso. Então, ele se impressionou realmente com os feitos, ele testemunhou isso, ele viu o que Deus fez, e por isso ele está agora, aqui no capítulo 4, iniciando dessa forma, né, dizendo que pareceu bem, que seja conhecidos sinais, maravilhas, que Deus, o Altíssimo, tem feito para comigo. Então, ele vai reconhecendo. Aí ele diz aí no versículo 4, eu, Nabucodonosor, estava tranquilo em minha casa e feliz no meu palácio. Tive um sonho que me espantou, e quando estava no meu leito, os pensamentos e as visões da minha cabeça me turbaram. Por isso, expedi um decreto pelo qual fosse introduzido à minha presença todos os sábios da Babilônia, para que me fizessem saber a interpretação do sonho. Então, entraram os magos, os encantadores, os caldeus e os feiticeiros, e lhe contei o sonho, mas não me fizeram saber a sua interpretação. Por fim, se me apresentou Daniel, cujo nome é Beltesazar, segundo o nome do meu Deus, e no qual há o Espírito dos deuses santos. E eu lhe contei o sonho, dizendo, Beltesazar, chefe dos magos, eu sei que há em ti o Espírito dos deuses santos, e nenhum mistério te é difícil. Eis as visões do sonho que eu tive, dize-me a sua interpretação. Eram assim as visões da minha cabeça, quando eu estava no meu leito. Eu estava olhando e vi uma árvore no meio da terra, cuja altura era grande, que a sua altura chegava até o céu, e era vista até os confins da terra. A sua folhagem era formosa, e o seu fruto abundante, e havia nela sustento para todos. Debaixo dela os animais do campo achavam sombra, e as aves do céu faziam morada nos seus ramos, e todos os seres viventes se mantinham dela. No meu sonho, quando eu estava no meu leito, vi um vigilante, um santo, que descia do céu, clamando fortemente e dizendo, derribai a árvore e cortai-lhe os ramos, derriçai-lhes as folhas, espalhai o seu fruto, afugentem-se os animais de debaixo dela e as aves dos seus ramos. Mas a cepa, com as raízes, deixai na terra, atada com cadeias de ferro e de bronze, na erva do campo. Seja ela molhada do orvalho do céu, e a sua porção seja com os animais a erva da terra. Mude-se-lhe o coração, para que não seja mais coração de homem, e lhe seja dado coração de animal, e passem sobre ela 7 tempos. Esta sentença é por decreto dos vigilantes, e esta ordem por mandado dos santos, a fim de que conheçam os viventes que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e dá a quem quer, e até os mais humildes dos homens constitui sobre eles. Isto vi eu, rei Nabucodonosor, em sonhos. Tu, pois, ó Beltesazar, dize a interpretação, porquanto
todos os sábios do meu reino não me puderam fazer saber a interpretação, mas tu podes, pois há em ti o Espírito dos deuses santos. Até aí, versículo 18. Esse é o segundo sonho que Nabucodonosor tem. Ele, de imediato, já recorre, veja, como sempre, chama todo mundo para interpretar o sonho. Mas sabe que quem vai interpretar é Daniel, porque ele já tinha tido a experiência do primeiro sonho, né, que Daniel deu a interpretação, e por isso Daniel foi alçado a um cargo importante lá, junto a ele. Então ele de imediato colocou Daniel como chefe dos magos, né, como ele diz aí, e chama agora para interpretar esse segundo sonho que ele tem. Então o profeta, ele narra a história do segundo sonho do rei e também a sua interpretação, até o versículo 37, até o final do capítulo aí. Mas uma vez mais, Daniel, ele foi exaltado e Nabucodonosor humilhado diante de Deus. Por quê? Porque o Nabucodonosor, ele mantinha a sua arrogância, ele mantinha o seu orgulho. Vocês perceberam o que ele disse? Depois de introduzir a carta dizendo que ia exaltar os feitos de Deus, do Deus Altíssimo, o que ele diz aí no versículo de número 6, né? Quando ele diz, olha, por isso expedi um decreto pelo qual fossem introduzidos à minha presença todos os sábios. Aliás, antes disso, né, ele diz que o meu Deus, foi no versículo 8, né? Ele diz, por fim se apresentou Daniel, cujo nome é segundo o nome do meu Deus. Olha, ele colocou o nome de Daniel de Beltesazar, segundo o nome do Deus dele. Deus, você pode ver aí na Bíblia, que está um Deus com D minúsculo. Porque não se trata do Deus Altíssimo, não se trata do Deus de Daniel, não se trata do Deus de toda a terra, nem do Deus soberano. O Deus de Nabucodonosor é um ídolo, vazio, falso, que não tem poder nenhum. Mas ele, por ser idólatra, colocou o nome de Daniel de Beltesazar, segundo o nome do seu Deus. E disse que nem Daniel há o espírito dos deuses santos. Olha só, não era dos deuses santos, em Daniel há o Espírito Santo, do Deus Altíssimo. Mas veja, essa é a confusão que há no coração do homem idólatra. Por isso que é loucura quem é idólatra. Comete uma loucura. A pessoa que se dobra diante de um Deus com D minúsculo, um ídolo, é um louco. Por quê? Porque é uma afronta ao Deus dos céus. É uma afronta ao Deus Santíssimo, ao Deus verdadeiro. Veja, e se não é verdade, até hoje é assim. As pessoas, você perguntar a qualquer pessoa aí do mundo religiosa e dizer, olha, você crê em Deus? Ela, claro, quem é que não crê em Deus? Todos nós cremos em Deus, é o Pai de nós todos, a pessoa vai dizer isso. Só que na hora da devoção, da espiritualidade, aquele Deus que ela disse que é Deus de Pai de todos, na verdade não é o Deus verdadeiro. Porque se fosse o Deus verdadeiro, eles não se dobrariam a nenhum outro tipo de Deus falso, nenhum idólatra, nenhum ídolo. Eles só teriam a capacidade, como tinha Daniel, Isaías, Azanias e Azarias, de se dobrar diante de Deus, só tem Deus. Então o judeu ele era monoteísta, só adorava a Deus. E os outros povos eram politeístas, eles tinham vários deuses. Então o Nabucodonosor era assim, era politeísta, ele tinha vários deuses, né? Ele era muito tão religioso que ele até valorizava, né, os outros deuses, ou até o próprio Deus, como ele fez aqui. Ele reconhece a existência de um Deus Altíssimo. Ele reconhece que o Deus Altíssimo, o Deus de Daniel, fez grandes coisas, grandes sinais e poderosos sinais. Mesmo assim, ele não larga a sua prepotência, a sua arrogância, a sua idolatria. Ele mantém a sua condição espiritual ainda de ser um homem completamente sem a presença do Deus verdadeiro em sua vida, quando ele relata que o nome que ele deu a Daniel é relativo ao Deus dele. Então ele se volta para Daniel e pede então que Daniel venha interpretar o seu sonho. Pois bem, o rei Nabucodonosor, este é o último incidente do livro aqui de Daniel, que está associado a Nabucodonosor.
Pois tem também uma data posterior a este evento, ambientado no 43º ano do seu reinado, quando todos os seus projetos estavam terminados e o seu poder estava no auge. Por esse tempo, Nabucodonosor reinava sobre o mais poderoso império da terra, mas ainda assim ele não era páreo para o Deus de Israel. Então o problema era este: como Nabucodonosor ele se achava, ele era de fato um imperador, ele tinha um império muito grande, ele já dominava sobre quase todas as nações da terra de então. Ele se achava o Deus, a tal ponto dele mandar confeccionar uma estátua dele mesmo para ser adorado, porque ele se achava um Deus, devido ao poder que ele tinha em suas mãos. No entanto, nenhum Deus, nenhum rei nessa terra, nenhum imperador dessa terra é páreo para o próprio Deus. Até mesmo porque esses homens só assumem esses cargos, essa posição, porque Deus permite. Por exemplo, por que o povo de Deus está sujeito a esse rei idólatra, Nabucodonosor? Porque o povo pecou contra Deus. O povo estava deixando de fazer o que devia fazer, de adorar a Deus, de servir a Deus, estava negligenciando isso. Aí o que foi que Deus fez? Fez com que ele fosse perseguido, fez com que eles fossem presos lá, exilados em outro país, e eles ficaram então sofrendo toda a condição de estarem longe de Deus, longe de Jerusalém, da cidade santa, longe do templo, eles não podiam adorar. Vejam como eles passaram situações difíceis lá. Daniel, ele se dobrava e orava todos os dias ao Senhor, 3 vezes por dia. Mas aí você vai ver mais à frente o que aconteceu. Por causa disso, foi lançado na cova dos leões. Os amigos de Daniel não quiseram se dobrar diante da estátua de Nabucodonosor. Por conta disso, lançaram na fornalha. Então vejam, sofreram perigos de morte porque não estavam vivendo na sua terra. Porque se eles estivessem lá em Jerusalém, como nós aqui temos o templo para vir adorar, se reunir como igreja, mas se estivéssemos num lugar hostil ao Evangelho, que não permite, como existe hoje, locais no mundo, que nesse mundo, nos dias de hoje ainda, lugares em que você não pode reunir-se para adorar. Aquela agência chamada Missão Portas Abertas, a missão, ela relata casos assim, de lugares em pleno século XXI, onde não se pode reunir-se para adorar a Deus. E o que é que acontece? Os irmãos sofrem perseguição. Se forem pegos, vão presos. Muitos já foram mortos. Mas o que acontece? O importante é manter-se firme na fé. Nós temos esse privilégio de termos aqui esse local de culto, onde podemos de fato estar adorando a Deus. No entanto, se porventura nos tirássemos dessa condição, olha, você vai ter que, não vai poder adorar mais, vocês não vão poder se reunir, qual seria a nossa atitude? Manteríamos a fidelidade? Estaríamos firmados, como ficaram Daniel e os amigos dele, os irmãos, os servos de Deus ali? Essa é uma questão importante, irmãos, porque os dias que vivemos são dias difíceis. Ainda que tenhamos essa liberdade aqui, hoje, e devemos usufruir dela, mas se porventura a perdermos, será que continuaremos firmes? É importante a resposta a essa pergunta. Sim, manteremos firmes. E por que nos manteremos firmes? Não por conta de nós mesmos, mas por conta do Deus que nós servimos. Se você tem a consciência do Deus que você serve, você não vai deixá-lo de fazer esse servir a Deus, independentemente do que aconteça com relação a essas coisas, porque você está firmado nele. E esse firmar em Deus está vinculado a exatamente como você também tem a sua devoção diária, constante a esse Deus. Você busca, você ora, você conversa com Deus,
Você ouve o que Deus tem a falar a você através da sua palavra, quando você lê, ou você ouve a pregação da mesma? Então, essa relação vai dizer muito do que poderá acontecer com você, com sua família, com sua vida, caso aconteça alguma coisa dessa natureza que aconteceu aqui com Daniel e seus amigos, de estarem num ambiente hostil, lidando com pessoas idólatras, com um rei arrogante, soberbo e completamente distante de Deus, um rei falso que, à medida que ele diz e relata que vai fazer conhecidos os sinais, as maravilhas de Deus, ao mesmo tempo, ele quer que o Daniel e os demais se submetam aos seus deuses, dá até um nome esquisito para cada um deles. Enquanto o nome Daniel significa Deus é meu juiz, Beltesazar significa outra coisa, está ligado ao Deus de Nabucodonosor. Então vejam, até a identidade ele quis trocar dos servos de Deus. Então essa é uma situação que precisamos refletir em nossa vida, porque a soberania de Deus, ela é independente de qualquer coisa que o mundo possa acontecer, enquanto que a idolatria humana, a religiosidade vazia do homem é uma loucura diante de Deus, e não é páreo para esse Deus que é soberano, pois o nosso Deus, conforme diz mesmo até por boca do Nabucodonosor, é o Deus Altíssimo. O Deus Altíssimo é o Deus onipotente, o Deus que tudo pode, é o Todo-Poderoso, é o Deus também onisciente, ele conhece todas as coisas, ele sabe o que se passa no seu pensamento, no meu, no de todos nós e de todos aqueles que estão no mundo todo. Esse é o nosso Deus onisciente, é o Deus onipresente, ele está presente aqui agora, e está presente do outro lado do mundo, está presente no universo por inteiro. Esse é o nosso Deus, onisciente, onipresente e onipotente. É o Deus que faz maravilhas. Mas Nabucodonosor tem essa dificuldade, porque o seu coração é idólatra. Ele reconhece que Deus é assim, mas ele não se submete ao Senhor, porque ele é vaidoso, ele é orgulhoso. Ele diz: eu, Nabucodonosor, estava tranquilo em minha casa e feliz no meu palácio, ou seja, usufruindo da minha condição de ser rei, com certeza, uma vida luxuosa, não tinha dificuldade nenhuma, sendo paparicado ou cheio de arrodeado de puxa-saco de pessoas que ficavam ali, alimentando o ego dele, e os invejosos que viam em Daniel e os seus amigos alguma ameaça, porque não estavam se sujeitando ao rei que se achava um Deus. Tudo isso estava ali acontecendo. Mas o que o texto vai mostrar para nós é que essa atitude de Nabucodonosor era uma loucura. Quando ele sonha esse segundo sonho, mostra que ele não tem a capacidade. Veja, se acha tão poderoso, mas ele próprio se vê numa situação que nem sabe o que é que está acontecendo. Precisa de Daniel para interpretar. Se é tão poderoso, se é tão arrogante, cheio de si, por que não tem a capacidade, está vendo? Mas ele não tem a humildade de reconhecer a sua limitação, não. Ele acha que é tão poderoso que eu posso mandar alguém fazer, interpretar para mim, porque eu tenho esse poder. E isso é a ideia que ele tem dele mesmo. E ele confessa a confissão de Nabucodonosor aí, nesse versículo 3, e nos versículos também 34 e 35, mais na frente, ele apresenta um dos temas mais centrais aqui do livro de Daniel, que é a soberania absoluta do Deus de Israel sobre os reinos da terra e os seus governantes. Ele conhece, quando ele diz assim, que Deus é o Deus Altíssimo, que tem feito para comigo, quão grandes são os seus sinais e quão poderosas as suas maravilhas, e ele reconhece o seguinte: o seu reino é reino sempre eterno. O que significa sempre eterno? Sempre eterno.
sempre eterno. E o seu domínio de geração em geração. Então ele reconhece a soberania de Deus, do Deus de Israel, que está acima dele mesmo, dos reinos da terra e dos seus governantes. Então vejam, irmãos, que é muito interessante quando nós nos deparamos com essa realidade aqui na palavra, para que nós tenhamos uma postura também, como teve Daniel, como teve os seus amigos, os seus irmãos, os servos de Deus ali naquele tempo. Você tem que estar sempre firme e confiante no Deus que é soberano. Não se confie na sua força, até mesmo porque admitamos que a força que tivermos, a inteligência que temos, tudo o que somos, é graças a Deus. Pois é Deus que fez você ser quem você é. Foi Deus quem criou cada um de nós aqui. Foi Deus que fez exatamente como você é hoje. Foi Deus que tem dado habilidade para você alcançar a condição que você alcançou nos dias de hoje. Então, glorifique a Deus. Do menor ao maior, glorifique a Deus. Exalte ao Senhor e o sirva através de tudo isso que Ele tem feito em sua vida. Caso contrário, se a pessoa não reconhecer, muito pelo contrário, fazer como Nabucodonosor, vai ser considerado um louco. Né? Por exemplo, o que existe de pessoas aí no mundo dizendo que nada, que Deus existe coisa nenhuma? Deus não existe, eu tenho essa condição aqui porque eu trabalhei, eu tenho isso porque eu sou inteligente, é o arrogante, é o soberbo. Aí vem o Salmo 14 e diz assim: diz o insensato no seu coração. O que é que ele diz? Não há Deus. Está vendo? O louco, o insensato é um louco. Ele diz, não há Deus. Ele nega até a existência de Deus. Por quê? Porque o insensato, o louco, é aquele que acha que a sua razão é o seu Deus, a sua inteligência, a sua capacidade. Ele não reconhece que a inteligência que ele tem é dada por Deus. Ele não reconhece. Mas isso é entendível. Por que é assim? Por causa da queda. O coração do homem pecaminoso desvirtuou totalmente essa condição, de modo que ele não reconhece. Por isso que Deus, que independentemente da ação do homem, continua sendo Deus, soberano, como nós estamos vendo aqui, ele continua. Mas, ai daqueles que o negam, ai daqueles que querem se tornar, talvez ali, como um Deus, como era o caso de Nabucodonosor. Ai desses, serão todos destruídos. Não vai ficar de pé, como não ficou. Você veja, os impérios que houveram nesse tempo, se acabaram, foram destruídos. O que é que existe hoje desses impérios, desses homens, de tudo aquilo que existiram nesses tempos bíblicos? Nada, ruínas. Aí eu pergunto, e o Deus? Esse Deus que está aqui no tempo de Daniel, ainda existe hoje? Sim, intacto, perfeito, pleno, porque é o Deus soberano, o Deus eterno, reconhecido até por Nabucodonosor, o sempre eterno. Então, o mesmo Deus que agiu lá há muito tempo atrás, no tempo de Daniel, é o Deus que está agindo hoje e continua sendo esse Deus. É o Deus que providencialmente esteve ali presente em vários momentos da situação aqui, protegendo os seus servos, muitas vezes permitindo que eles sofressem, né? Como foi o caso, veja, ele livrou os seus servos da fornalha, mas não livrou de serem lançados na fornalha. Eles chegaram a ser lançados, mas Deus vai lá e os socorre, para uma demonstração, né, de poder. Como é que Deus fez? Ele se fez presente ali, a ponto de Nabucodonosor identificar, tem alguém lá mais do que os três. Deus envia o seu servo, o anjo, para estar ali. Aqui não é diferente. Nós vamos perceber também essa situação, quando ele fala do vigilante, da presença do vigilante, aqui no texto que nós estamos estudando. Então, quando ele diz que o Espírito dos deuses santos, né, embora
ele tenha falado em termos pagãos, né? Nabucodonosor, ele usa esse espírito dos deuses santos, aí no texto, no versículo 9, ainda que ele tenha proferido desta maneira, ele proferiu uma verdade importante. A presença do Espírito de Deus numa pessoa tem efeitos extraordinários. Aqui nós vemos a sua capacidade de conferir percepções notáveis sobre o mistério de Deus, como mais tarde foi dado também a Paulo, lá na igreja de Corinto. Em 1 Coríntios 2, veja, vamos abrir o texto só para vocês comprovarem isso. 1 Coríntios 2, versículos 6 a 16. 1 Coríntios 2, 6 a 16, diz assim. O apóstolo Paulo disse assim: entretanto, nós expomos sabedoria entre os experimentados, não, porém, a sabedoria deste século, nem a dos poderosos dessa época, que se reduzem a nada, mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus pré-ordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus no-lo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim também, as coisas de Deus, ninguém as conhece senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural ele não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conhece a mente do Senhor, que o possa instruir. Nós, porém, temos a mente de Cristo. Está vendo? Porque temos, pela presença do Espírito Santo de Deus em nós. É isso que nos confere ter sabedoria. É isso que pode nos trazer entendimento das coisas de Deus. Sem a presença do Espírito Santo de Deus, não há como entender. É o que o texto diz. Então, o reconhecimento de Nabucodonosor de que Daniel tinha esse poder do Espírito do Santo, né, dos deuses santos, ele não entendia, por isso que ele usou essa expressão, mas a verdade é esta. Daniel possuía esse entendimento dado pelo próprio Deus, que se fazia presente pelo seu Espírito Santo ali na vida de Daniel. Então, tem sido assim e continua sendo assim. Se você é um crente hoje aqui, o é porque houve da parte de Deus uma ação, uma intervenção sobrenatural do seu Espírito Santo. E é nos dito que o Espírito Santo veio habitar em nós. Nós somos santuário do Espírito Santo. Por isso que todo crente, ele já tem o Espírito. Por isso que é um erro quando alguém diz assim, olha, tem que ter uma experiência diferente para receber o Espírito. É um erro. Hoje, todo e qualquer crente precisa, para ser crente, tem que ter o Espírito. Porque é o Espírito Santo quem regenera. Lembram da oportunidade de João 3, registra, né, de Nicodemos? Foi ter com Jesus, de noite e tal, e admitiu que Jesus era da parte de Deus, mas Jesus disse o que para ele? Importa-vos nascer de novo. E esse nascimento era como? Ele disse, não era nem da carne, nem do sangue, era da água e do Espírito. Então, o nascer do Espírito,
que é importante para a vida de Nabucodonosor, também foi importante para a vida de cada um de nós. Porque todos nós que aqui estamos, graças a Deus, porque o Senhor misericordiosamente, graciosamente, nos deu do seu Espírito. E aí nascemos de novo, somos filhos e filhas de Deus. Através do momento em que você ouviu a pregação da palavra, o Evangelho da salvação, o Espírito Santo veio e aplicou essa verdade em sua vida, e você se tornou então um filho ou uma filha de Deus. Recebeu a Cristo como seu Senhor e Salvador. Essa é uma obra interna do Espírito que acaba se externando quando você então professa, né, a sua fé mediante aquilo que ocorreu na sua alma, no seu interior. Então é assim que acontece em nossas vidas. Então, louvamos a Deus pela sua soberania, e diante dessa loucura dos homens, de insistirem na idolatria, de insistirem na sua audácia de acharem que são poderosos e que podem fazer e acontecer, diante dessa loucura, Deus continua sendo soberano. E nós, irmãos, enquanto filhos de Deus, homens e mulheres que servimos ao Deus Altíssimo, vivamos a nossa vida buscando realmente moldá-la àquilo que o Senhor requer de nós. O que é que o Senhor requer de nós? Que sejamos santos. Sede santo, porque eu sou santo, diz o Senhor. E isso ele diz desde Levítico, e perdura toda a Escritura. Sede santo, porque eu sou santo. Disse em Levítico e disse também lá em Pedro. Pedro cita o texto dizendo: essa é a vontade do Senhor, que você e eu sejamos santos, separados deste mundo vil, mau. Com atitude como esta de Daniel, resolveu no coração não se contaminar. Estava ali, toda a Babilônia aos seus pés, né? O rei oferecendo o que era de melhor para eles. Eles: não quero isso, porque o compromisso daqueles homens, servo de Deus, era com o seu Deus. Bem assim nós devemos ter essa atitude. Se oferecer algo que você sabe que é corrompido, que é mal intencionado, para lhe tirar você, desviar você do caminho que você já está seguindo, rejeite. Diga: não, eu não quero isso, porque eu sirvo a um Deus vivo e verdadeiro. E eu quero continuar servindo ao meu Deus. Porque você sabe que quanto vale a pena, né, manter-nos fiéis ao Senhor, como já aprendemos aqui em Daniel. Quanto vale a pena você saber que o Senhor Deus vai estar com você em todo o tempo, te protegendo. Ah, mas de repente eu sou crente, passei por uma situação difícil. Mesmo assim o Senhor não abandonou você. Alguma coisa, alguma lição Ele quer que você tire daquela situação, mas Ele nunca abandona o Filho dele. Nunca, em momento algum. Quem garante isso é o próprio Jesus, que disse que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Jesus disse isso. Então, se foi Jesus quem disse, é verdade, e Ele está conosco sim todos os dias. Então, não abra mão, não negocie a sua fé, não se deixe levar por alguém que porventura se acha poderoso, como era o caso de Nabucodonosor, que queria impor para Daniel que ele deixasse esse negócio de lado. Não. Quando ele queria ser beneficiado, o que é que ele fazia? Elogiava. Olha o Deus Altíssimo, olha o Deus de Daniel. Daniel, interpreta aqui esse sonho. Ele estava intencionado, queria, né, a intenção dele era essa. Por isso esse afago todo, esse reconhecimento. Mas na verdade, o coração dele continuava na loucura da idolatria. Então, isso, meus irmãos, é importante percebermos que o que é o coração humano. Aí eu vou citar para terminar o que disse Jeremias. O coração do homem é desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Só o Deus sabe e conhece. Por isso, que não nos deixemos levar pelo nosso coração caído, mas que o nosso coração esteja sendo moldado pela graça de Deus, pelo amor de Deus, pela palavra de Deus, para que assim a nossa vida seja tão somente para a glória
do Senhor nosso Deus, atendendo o que diz o apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios 10, 33. Olha, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Vamos orar. Ó Deus eterno, todo-poderoso, Criador dos céus e da terra, nós bendizemos e louvamos o teu nome. E agradecemos, ó Deus, pela tua palavra trazida a nós nesta manhã, onde percebemos que a tua soberania continua, ó Deus, intacta, jamais poderá ser abalada, e que nós, ó Deus, não nos deixemos levar pela loucura que este mundo nos apresenta, pelas loucuras dos idólatras, pela loucura, Deus, dos abomináveis, pela loucura dos soberbos, que nós estejamos distantes de tudo isso, mas sim perto do Ti, ó Pai, a cada dia, exaltando, engrandecendo ao Senhor, louvando ao Teu santo nome, porque só Tu és digno de receber toda a honra, todo o louvor e toda a glória. Louvado seja o Teu nome. Assim oramos no nome de Jesus. Amém.